profissionais do mercado imobiliário que estão vencendo a quarentena. Eu preparei, é um slide bem simples, tá? É só para a gente ter o que fazer mesmo, o que falar. Atrás de mim tem um mapa. Aquele mapa era o mapa. Deixa eu vir aqui como é que eu faço, tem que ser o contrário. Atrás desse mapa aqui eram os cases do Conecta, tá vendo? Eu risquei e comecei a juntar profissionais do Brasil inteiro para conversar sobre essa quarentena, sobre a pandemia, como enfrentar a pandemia. E esses caras acabaram virando grupos, né? São vários grupos, tem um grupo só com corretor. Criei um critério de colocar as pessoas apenas uma por estado. E aí a gente tem um fórum permanente onde a gente troca essas informações. E aí eu coletei assim 10 ações que os caras que mais têm resultado, que mais estão fazendo um bom trabalho, têm feito, e é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu tenho, como eu falei para vocês, não preciso mais repetir, mas eu tenho 12 anos de mercado imobiliário, e eu gosto disso, sabe, Adriano, de dizer que eu trabalhei tanto em portal, quanto em imobiliária, quanto em construtora. Isso eu acho legal, porque me dá um bom respaldo para entender bem do mercado. Eu sou historiador e agora eu vou começar a dar aula de pós-graduação também no curso de gestão imobiliária e curador do Conecta Imob. Então, como eu falei para vocês, criei a primeira atitude que eu tive fora do Grupo Zap, né, uma atitude que foi mais minha do que do próprio Grupo Zap, foi criar esse fórum permanente, né, e fazer entrevistas semanais com vários profissionais do mercado imobiliário. Nós estamos fazendo um mês que essa ação começou. E aí eu sempre pergunto, são simples as perguntas, como está o seu mercado, qual a perspectiva para os próximos semanas e qual dica você deixa, que atitude você está tomando. Bom, isso feito, a primeira percepção que eu tive foi que tem 3 tipos de profissionais no mercado imobiliário com relação ao desenvolvimento tecnológico. Nós temos aqueles profissionais que se tocaram no desenvolvimento tecnológico, então são iniciantes, eles começaram há pouco nisso, né? São profissionais que mal sabem fazer campanhas, que, igual eu aqui, apanhei um monte para usar o GoToMeeting. Eles entenderam que a tecnologia ela é fundamental. Temos depois os intermediários, e onde estão na maioria das empresas, na verdade, as pessoas que já entenderam que a tecnologia é importante, mas que precisam ainda criar novos processos, pessoas que precisam entender um pouco mais de tecnologia até chegar a um nível de excelência. E temos aí alguns profissionais, não muitos, que são experts. E esses já se sentem muito suficientes no que tange ao desenvolvimento tecnológico, mas mesmo eles sabem que precisam melhorar. O primeiro impacto que eu senti nesse momento foi que tudo foi nivelado. Ficamos todos na mesma página, desde o iniciante até o expert, com o advento da Covid, com o advento do cisne negro, eu vou falar para vocês depois disso, ficou todo mundo igual, ninguém sabe o que fazer, e todo tipo de conhecimento que você tinha acumulado, ele acaba não fazendo muita diferença. Então, começou uma corrida, uma maratona, e não uma corrida de 100 metros, onde a gente precisa, na verdade, dar as mãos, e é por isso que eu dificilmente estou recusando participar de reuniões de imobiliárias, porque eu acho que se a gente trazer informação e essas informações ajudarem as pessoas de modo geral, a gente acaba saindo dessa mais forte. Mas, então, partindo do princípio que a gente está todo mundo no mesmo ponto, eu compartilho com vocês os 10 insights que eu coletei nos últimos dias desses profissionais. O primeiro deles é que todo mundo, pelo menos quem está se livrando, quem está saindo bem dessa situação, tem ciência de que o momento é grave. Houveram algumas pessoas, algumas empresas que tentaram diminuir a situação e essa situação não foi, e essa pessoa acabou não conseguindo reverter esse quadro, porque o momento é grave, não tem como dizer que não. O Lucas Vargas, nos conteúdos que ele tem produzido, ele tem falado isso, né? Não adianta tentar
tampar o sol com a peneira. E é muito, muito maluco perceber o quanto a maioria das pessoas com quem eu converso teve um primeiro trimestre maravilhoso. Puxa vida, de janeiro ao início de março, muitas pessoas, a maioria delas tiveram os seus... ia bater meta com facilidade. Quer falar alguma coisa, Adriano? Todos os meses a gente bateu o recorde de venda. É. E aí É bateu a meta nos 3 meses. Era a retomada que todo mundo esperava, né? O mercado imobiliário vinha num momento de protagonismo e, assim, aconteceu essa paulada e isso, usando agora o meu chapéu de historiador, eu digo o seguinte, nós já tivemos situações em que tivemos crise econômica e crise financeira. Ou melhor, crise econômica e crise política. Já tivemos crise política e crise sanitária. Mas crise política, econômica e sanitária é muito provavelmente que é a primeira vez na história da humanidade. Se a gente parar para pensar nisso tudo, né? Eu sempre falo isso que dependendo ou não, independente de posicionamento político, não dá para, eu acho horrível trazer ainda mais instabilidade pedindo queda de presidente e etc. Eu acho que independente do nosso posicionamento político, a gente precisa esperar um pouco, porque é muita crise junta. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro insight é a ciência de que o momento é grave e de que a gente precisa trabalhar nisso. E aí tem muita gente ralando, fazendo trabalho, se esforçando. E uma das coisas que as pessoas falam é assim, pô, qual o primeiro ponto? O que eu vou fazer em primeiro lugar? O que eu vou publicar? O que eu vou fazer? Aí, algumas pessoas têm dito, e eu acho que é muito importante, esse segundo ponto, que é a revisão do seu propósito. Lembrar por que você trabalha nessa profissão. Lembrar por que a sua empresa existe. Isso é o ponto inicial. E quem está tirando resultado, quem está fazendo coisa bacana, fez isso. Bom, o meu propósito era lembrar, ajudar as pessoas. E é interessante quando a gente fala disso, né? Qual é o seu propósito? Quase nunca era ganhar dinheiro tanto, era ganhar X comissões. Não. A revisão do propósito tem ajudado muitas pessoas no momento de saber o que ela vai fazer em redes sociais, né? Toda live que a gente começa, se você for pegar amanhã e entrar nos conteúdos que a gente tem feito, as pessoas falam, pô, o que eu faço? O que eu publico? E aí o que a gente fala é isso, pô, começa revendo o seu propósito, entender por que essa sua empresa existe, e isso tem ajudado algumas pessoas para ir para o passo 3, que é o reposicionamento de marca. Muitas empresas, a primeira atitude que tiveram assim que foi decretada a quarentena foi criar uma logo diferente, marcar um posicionamento de distância ou simplesmente por exemplo, o McDonald's, separar os arcos, entre outros. As pessoas depois começaram a questionar, tá, mas e daí? Quem é que você vai cuidar? Eu trago um bom exemplo disso, uma empresa lá de Palmas, a imobiliária Casa 63, que ela substituiu o site dela, a homepage deles, por um site de ajuda para a população. E aquilo colocou ali todos os funcionários, várias empresas de entrega, farmácias, pizzarias, restaurantes, e aquilo gerou uma empatia muito grande com a população. E aí, quando perguntado para ele, para outras empresas que fizeram isso também, mas como é que você usa? Não dá para ser uma ONG, né? O que a gente faz? O que você coloca nas suas redes sociais? E aí as pessoas têm colocado o seguinte, aquele princípio de Pareto, que 20, não sei se eu vou falar certo, mas que 20%, 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações, né? Basicamente é assim, eu vou postar 80% de ações relacionadas ao meu propósito, a ajudar as pessoas, a orientar as pessoas e 20% de conteúdo. Se vocês olharem lá o material da Casa 63 de Tocantins, eu não sei se eu falei certo, mas eles são de Palmas. É muito legal o trabalho que eles têm feito e têm vendido todo dia.
todo dia eles têm venda. Então, é assim, reviu o propósito e tem reposicionado a marca. E assim, eu acho muito legal que a primeira semana que eu falei com eles, não sei se você conhece o Pimenta, estava desesperado, querendo saber o que ele ia fazer, e isso eu achei bastante interessante também. O quarto ponto que as empresas têm produzido, têm trabalhado, têm conseguido trazer resultado, é a ciência de que eles têm trabalhado mais. Ninguém tem vendido e produzido na quarentena e trabalhado menos. Aí eu também conversei com algumas pessoas que trabalham em Portugal. Um deles é o Rafael Landa, que foi dono de agência, trabalhou comigo no Viva Real, e ele fala, cara, eu tive que começar a antecipar todas as entregas que eu tinha planejado para um mês. Então o que eu fiz? Eu comecei, ele chamou de coeficiente de cagaço. Como ele tem muito medo do que vai acontecer, ele começou a trabalhar mais. E aí a gente vê que muitas empresas, não só agência de marketing, mas muitos profissionais têm feito isso também. Então tem entregue mais vídeos, tem entregue mais conteúdos, tem revisitado os seus conteúdos com muito mais velocidade. Então, se você tinha alguma coisa para ser produzida daqui a um mês e você pode antecipar, é o melhor que as pessoas têm feito. Então, trabalhar mais é uma das soluções. E eu acho muito interessante que hoje, na live do Lucas, quando o Peixoto participou, foi justamente o que ele falou também, né? Que motivou ele a escrever o livro dele, é justamente disso, de que havia alguns profissionais que falam, não, trabalhe menos, relaxe e tal. Ele fala, nunca vi ninguém conseguir muita coisa trabalhando menos, mas as pessoas têm trabalhado mais. E outro ponto que eu tirei de conversas é isso. As pessoas estão cientes desse cenário, né, de três situações muito fortes, né, econômica, política e sanitária. Então as pessoas estão realmente trabalhando mais. Deixa eu só falar um pouquinho disso aí, desse ponto Claro, aí, Denis. A parte que a gente podia compartilhar para o pessoal aqui que não viu a live, a parte que o Peixoto fala sobre três cenários, eu acho fantástico, né? E é muito real. Porque o que você fala logo no começo, que é um momento difícil, a gente tem que ser claro e dizer que é um momento difícil mesmo, e que ninguém sabe o que vai esperar. O que a gente pode fazer é três cenários: um otimista, um realista e um bem pessimista mesmo. A gente tem que trabalhar com os três. Você tem que se preparar, mesmo que seja muito ruim, seja mais ou menos e que seja muito bom. Eu boa. acho que essa parte que ele falou foi fantástica. Se puder falar um pouquinho disso aí também, eu acho que agrega. Isso é algo que eu trago para mim, na verdade, assim, cara. Eu sempre me preparo para o pior, porque se vier o melhor, eu já estou mais tranquilo, assim. Mas o que eu te digo de modo geral, assim, as imobiliárias, elas têm muita. É um momento muito ambíguo para quem trabalha com o mercado imobiliário. Porque nós temos o protagonista da vida das pessoas nesse momento, está todo mundo em casa. E aí, quando a gente para e conversa, não sei como é que está a situação de vocês, tem muita gente vendendo, recebendo mais leads, mais contatos do que antes. E por quê? Porque as pessoas estão em casa e descobrindo que a sua casa não atende. É Então o as pessoas próximo cliente. A gente falou isso aqui também na última. O próximo é, cliente vai ser o cara que viu que vai ter que se adaptar para ter escritório na própria casa, que não tem espaço certo para o home office. Então, pode exatamente. ser um novo cliente também que vai É, aparecer. é. Então Aquele cara que assim, estava pouquinho tempo em casa, né, que o apartamento é pequenininho, ele vê a necessidade de ficar mais tempo em casa, ele vai ter que ter um imóvel maior. ou O quem mercado está tem disso, trabalhando né? em casa comprou um apartamento pequeno porque com ideia de ter espaços compartilhados e vai vender esse apartamento porque a empresa vai descobrir que essa dinâmica de home office funciona. Verdade. Até para compartilhar com vocês como é que funciona, vocês vejam que atrás de mim tem um painel do Zap, né? Mas eu estou na minha casa, no Você Mato Grosso do trabalha, Sul. sempre trabalhou home office. Para você não mudou É, muito. eu estou a 1.200 quilômetros do escritório e eu sei que as pessoas do Zap precisarão rever os seus contratos e o meu contrato já é home office. E assim, então, para linkar isso no coisa do trabalhar mais, nós estamos orientados a não trabalhar mais depois das 18, porque a gente está trabalhando mais.
Eu fiz esse cenário aqui porque eu queria ter a sensação de que eu estou trabalhando na empresa e não na minha casa. Então, quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, há um ano e pouco atrás, eu quis transformar isso aqui numa extensão. E aí eu fico morrendo de curiosidade de pensar quem é que está nesse momento sem esse espaço em casa. Vai ter uma nova dinâmica e o mercado imobiliário vai ter vai ser protagonista de novo. Eu não sei quanto tempo isso vai acontecer. E o que eu A diria pergunta é essa, né? O período. é, Em que período a gente volta a ser protagonista? Acho que o é mais difícil de fazer uma análise é para período mesmo. eu até brinquei hoje com o Sérgio Langer, que ele tem muita proximidade com o Alexandre Frankel, né? Lá da Ele é vizinho Vitacom. nosso aqui, a gente quase vendeu o imóvel dele. Ah, foi? Ele mora na Barra Funda, a gente tem uma Sim, agência na sim. Perdizes. Aí eu falei para ele assim, eu provoquei, né? Eu falei, se tá ruim para quem mora em casa, imagina para quem mora num Vitacom de 18 metros, hein? Vai, eu não quero mais, não aguento mais morar em 18, não dá para fazer É, o home office. é. Mas Mas é esses caras são assim, muito quando. dinâmicos, né? Daqui a pouco ele faz o 18, mas com espaço de 5 metros de home office. Não tenha dúvida que É, ele gera rapidinho a ideia. mas é assim, só para linkar nessa coisa do cenário futuro, eu não tenho a menor dúvida disso, de que a gente vai ser protagonista. O mercado imobiliário vai ser protagonista. Mas sendo muito sincero, principalmente para vocês que estão em São Paulo, eu acho que ainda vai piorar um pouco antes de melhorar. Não dá para botar a peneira na frente do sol, porque assim vai ter ainda esse momento. Mas quando a gente olha para o futuro, e o futuro eu acho que é a China, o mercado imobiliário foi um dos que recuperou primeiro. Ele recuperou em forma de V, né? Caiu tudo que tinha que É, cair, mais de 80%, e agora cresceu absurdo isso. de novo, né? E quando a gente para pensar, né, é óbvio que um mês talvez seja pouco, e ainda mais no cenário que vinha. Hoje a gente compartilhou algumas informações no Zap, caiu coisa de 40%, não caiu totalmente. A impressão que dava que cairia totalmente, né? Não São caiu Paulo é meio tanto. maluco, cara. Na primeira semana caiu 80% os leads. Foi demais, não foi só Zap, foi Aham. tudo. Segurou Sim, só 20%. Mas a gente vê agora essa semana, por exemplo, já melhorou demais. A gente está numa queda de 40, bate sim, 35, mas a primeira semana foi apocalipse, não teve jeito. sim. Foi Mas feio, mas uma está coisa que melhorando. eu diria para vocês terem em mente, assim, é a jornada de compra. A jornada de compra, ela é longa. Se eu tivesse noção disso quando eu trabalhava lá na Lopes, viu, Márcia? A gente trabalhava no chat querendo atender no dia para depois a gente ter que querer vender no mesmo dia, né? Ou daqui 2 dias. E a jornada de compra, ela é longa. E a gente não tem noção disso. E é algo que é muito importante. O Lucas tem falado disso. O Bruno Lessa tem um livro que chama A Jornada de Compra do Imóvel. Eu acho muito importante ter essa noção. Então, se a gente tem muita gente hoje ali de topo de funil pedindo informação, a gente precisa ter noção disso e saber para saber trabalhar esse cliente. Uma hora ele vai comprar. Aí, o outro passo das pessoas que estão vencendo, que estão trabalhando, é rever processo. Processo é algo que no mercado imobiliário as empresas têm muita dificuldade de trabalhar. Não está na nossa formação. Quando a gente pega lá o curso de formação de técnico em transações imobiliárias, não existe lá uma matéria que fale sobre processo. O que é processo? O processo é como fazer. E aí, quando a gente pega, por exemplo, uma imobiliária que eu gosto de dar o exemplo deles, que é a Souza Gomes, eles têm o processo até de como fazer o café, o gostinho do café, qual a medida do café. E aí tem muita gente que fala, ó, eu estou aqui, estou trabalhando mais, mas o que eu estou fazendo? Eu estou revendo o processo da empresa. Como é que a gente faz isso? Como é que é a entrega de uma chave? Como é que é uma visita? Tudo isso tem sido revisto. E é muito interessante aproveitar esse momento para rever processos. Eu tive
uma experiência muito grande, muito boa com o processo, porque eu não sabia o que era processo, quando eu fui trabalhar nessa loteadora aqui no Mato Grosso do Sul. Nós estávamos implantando uma área de marketing e a gente não sabia quando é que, por exemplo, que a área de marketing precisava fazer um e-mail. A gente não sabia quando é que vinha da equipe de obras um input para a gente construir a comunicação com o cliente. E isso, quando eu entendi, comecei a desenhar os processos, foi libertador. E eu pensava comigo, pô, queria muito ter uma imobiliária para fazer os processos dela. Como que é o atendimento? Sabe o que é o processo? O processo é a vez. Todo corretor tem um processo de vez na mente. Sabe? Ele sabe o horário de sorteio, ele sabe como é que queima a vez, como é que vira como é que ele vira o último, e os processos todos eles precisam ser revistos. Quando a gente não faz isso, uma captação, por exemplo, ela é bagunçada, sabe aquela coisa, a captação ser bem feitinha, tirar foto, fazer descrição, pegar os documentos, levar para a equipe que faz isso. E quando a gente não tem processo, a gente faz como? Tira foto com o celular, manda a foto do cliente pelo WhatsApp, e isso não é processo. Então, muita gente tem aproveitado para revisitar processos, e eu recomendo que vocês façam isso também. Percebe que não vai ter muita gente que vai falar assim, ah, eu estou reconhecendo o meu CRM. Não, as pessoas têm olhado, lembra que nivelou? O cara pega e olha para o que ele tem, e às vezes o que ele tem é uma planilha de Excel. E isso é importante para que ele consiga rever o processo dele e ter mais resultado com isso. Até acompanhar, quando a gente fala na própria tempo de compra do cliente, do trabalho que é desenvolvido, de como desenvolver, no próprio trabalho do corretor como um todo mesmo, como começa a captação, como começa o jeito que eu falo com o cliente. Eu acho que tanto empresa como corretor revisar todos os processos, eu acho que é fundamental o que você está falando mesmo, o momento é agora, você vai achar muito gap. Quando você coloca no caderno, você acha muito gap que você imaginava que não existia. Você vai trocar muita coisa do jeito que você fala. Fala com aquele cliente daquele jeito, ele não me responde. Às vezes não é ele que não responde, às vezes é a abordagem que você está usando. Eu acho que é fantástico esse momento para isso mesmo, para revisar tudo que é feito. E muitos vão criar formas novas de trabalho, né? É o follow-up de carteira, mas não é só isso. É o processo de trabalho. Aproveitar, sabe? Criar hábito. Esse é o momento de criar hábito. Sabe aquele hábito que você falava assim, não tenho esse hábito, eu não faço isso? Cara, tem muita gente fazendo coisas legais, assim, sabe? Do tipo, pô, eu não trabalhava com vídeo, mas eu tô fazendo vídeo todo dia, até eu ficar razoável, não é nem ficar bom. E isso tem sido bacana e é legal ver as pessoas tendo esse tipo de atitude, e eu acho que isso, acho não, tenho certeza que ajuda muito, isso vai ajudar muito também. Aqui com a gente era uma parte que a gente estava fora, na parte da internet, eram os vídeos. A gente só começou a fazer com esse problema da quarentena, a gente criou um canal agora, contratou uma empresa para fazer videoteca, e a gente estava bem atrasadinho, e é engraçado que a gente fez os vídeos, teve uma colaboração muito bacana dos corretores, a gente deu a ideia para alguns proprietários desenvolver os vídeos, enviar para a gente, e a gente começou a fazer videoteca, tipo, 3 dias depois teve um cliente que achou a gente no Google com o vídeo no YouTube. Porque a gente não tinha um canal, a SH Prime não tinha um canal. Aí, e a gente legal. antecipou isso pelo que aconteceu. E a gente já tinha pegou um cliente, já falou, ó, achei no YouTube e tal, e tem gente que já mandou mais de 30 vídeos já. Tem corretor nosso que já colocou mais de 30 vídeos. Já vou colocar vocês como case disso também, porque eu vou, não, eu vou a gente falar já correu disso. Atrás dos vídeos, já correu atrás da foto 360 graus. Tem uma coisa muito legal aqui, a gente estava falando antes de você chegar, a gente tem muita gente, às vezes, a gente tem uma parcela boa dos corretores está na área de risco, né? Eles estão no grupo de risco, na verdade. E a gente percebeu que tem corretor que recebia visita, recebia lead e não via visita, não saía visita. Sim. E aí, conversando com alguns gerentes, a gente percebeu que tinha um medo daquela pessoa de marcar, de fazer a visita, né? E aí a gente criou o corretor amigo. A gente paga para um corretor, o nosso administrativo, junto com esse corretor que recebeu o cliente, marca a visita, esse corretor vai na visita, a gente paga um FII para ele, e do valor que ele, depois que ele faz a visita, o corretor não precisa fazer um FIFT com outro corretor. Ele paga 15% do que recebeu para esse corretor da visita.
Legal, Ele já legal conseguiu mesmo. fazer 5 visitas já nesse modelo. Uhum. O Muito corretor bom. não fica esperando, né? Porque o cliente que vem, ele pode ser menos, mas é um cliente mais quente, né? O cara Sim, que abre a chance de fazer uma visita nesse momento como agora, ele tá mais próximo da jornada de compra dele do final, né? Ele já está mais sim. perto de comprar. Então tá É, funcionando bacana e tá indo bem. Foi uma ideia bem legal que a gente desenvolveu aqui. A gente sacou que tinha alguém um pouco com medo e receio de fazer as visitas e às vezes não quer fazer o 50. Então a gente achou uma solução no meio termo aí sim. e tá indo bem. E são soluções que surgem e não voltam atrás. Uma hora É. vai acabar tudo isso. E aí eu tenho certeza que vocês vão manter muitas dessas práticas que vocês encontraram nesse momento, né? Ah, A do parte vídeo do 360 não tem como é, fugir mais. a parte de vídeo, por exemplo, aumentou, a parte de 360 aumentou em 400% nos anúncios do Zap. É. Então, assim, as pessoas começaram a encontrar esse tipo de solução. Aí, aqui tem uma dica que eu acho bem legal de uma imobiliária lá de Goiânia, que é a busca por novos públicos. Essa imobiliária, eles fizeram o quê? Eles falaram assim, bom, eu estou no Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste tem, a gente sabe um pouco, tem uma característica diferente aqui, que é por conta do agronegócio, que é o soja e etc. Bom, quem trabalha, e aí ele disse o seguinte, o dólar está alto, né? O dólar aqui é muito bom para quem trabalha com soja, por exemplo. Então ele falou assim, vou diversificar minha carteira. Brasileiro no exterior que ganha em dólar vai querer comprar para investir aqui. Ou vai enxergar isso como oportunidade. Então, eu adorei essa dica dele. Outra coisa também é aquelas pessoas que só trabalhavam com o consumidor final estão procurando investidores, estão procurando dialogar com o investidor. Porque às vezes o cara que trabalha com o investidor está tão calejado com bolsa de valores que ele às vezes não encaixa mais no discurso daquele corretor. Mas um corretor que trabalhava com imóvel, né, de consumo final, ele às vezes convence o cara. Então tem muita gente propondo esse tipo de conversa. Olha, a sua especialidade encaixa com o meu cliente. E essa troca a gente tem visto as pessoas fazerem e funcionar. E outra coisa que a gente percebeu, essa mesma empresa lá de Goiânia, e as 3 dicas, ele quem fala isso. Né? Então ele procurou brasileiros no exterior e criou segmentação para lá. Então, e é muito fácil de fazer isso através de gerenciador de anúncios no Facebook. Ó, tá procurando imóvel no Brasil, esse é o momento, imóveis baixaram e está em dólar, para ele é uma oportunidade, ele tem atendido bastante. E outra coisa que ele falou que passou a atender muito na região centro-oeste, e eu me surpreendi morando aqui, é a quantidade de imóveis rurais que eles têm negociado. Então as pessoas entenderam, ficaram um pouco com medo e começaram a comprar imóveis rurais. E aí, quando saiu a semana passada a percepção do Grupo Zap, né, a pesquisa sobre a Covid e a percepção do Grupo Zap a respeito, de que o mercado não é tão pessimista como os próprios corretores. E isso fez muito sentido para mim. Tem muita gente com dinheiro e, de repente, comprar uma chácara, uma casa que fica num loteamento para passar aquela sensação de isolamento, é algo que as pessoas têm visto com bons olhos. Então, diversificar os públicos é algo que é bom para vocês também. E aí, eu acho que não é o caso de vocês, mas os imóveis populares têm tido pouquíssima queda de procura. As pessoas continuaram vendendo. E assim, o que aconteceu também com as empresas de popular é eles tiveram que acelerar os processos dele. Então, todo mundo, a MRV tinha toda a esteira digital, mas não estava isso pronto. Ah, uma hora a gente faz, uma hora a gente faz. Tiveram que correr e acelerar e entregar. O sétimo ponto é o que você já faz, a diversificação de canais. Então, aumentar, quem já tinha presença digital em determinada ferramenta, aumentou. Por exemplo, se você tinha uma presença em Instagram e Facebook, aumentou. Agora, o que as pessoas têm feito é testar novos canais, que é o que você fez. E o que as pessoas mais têm dito que tem dado resultado, um resultado surpreendente, é o YouTube. Tem muita gente em casa, tem muita gente fora do país, tem muita gente considerando imóvel para compra. E aí você já antecipou aí, é algo que vale muito a pena.
Tem uns corretores que eu converso que eles têm usado o TikTok. Eu não tenho, que é aquele aplicativo de imagem que adolescente gosta muito. Mas eu achei interessante eles comentarem que o TikTok faz aumentar muito a exposição do Instagram. A pessoa, já que ela está te conhecendo no TikTok, daí ela vai para o Instagram. Vem um monte de coisa ruim, mas aumenta muito a sua exposição e nisso eles têm coletado muitos clientes também. Tem alguns corretores que eu conheço que trabalham só com o Instagram. Cleverson Passos, lá do Espírito Santo. Amanhã ele fala com a gente, Denis. Amanhã ele fala com a gente. Ele vai 10, falar né? isso. Fala pro pessoal aí, é 10, é 10. Só vende com o Ah, Facebook, o cara é 10. só vende Ele Facebook, palestrou com a gente no Instagram. evento do Cúpula, né? Isso. Ele nem sabe divulgar em outros canais. Ele só vende Facebook, Instagram. O cara é muito 10. Ele E vem eu amanhã falo, falar com a gente. ele me chama de papai. Eu É. falo para ele que estava comigo, ele fala, estava com o papai, meu papai. É assim, e eu admiro muito o Cleverson, porque assim, ele é um cara que tem um público específico dele, ele trabalha com médio e alto padrão, pede para ele mostrar os prints, eu vou pegar no pé dele hoje e vou falar. Monta uma apresentaçãozinha pro Ele não quis a pessoal. apresentaçãozinha. É porque ele é preguiçoso, mas eu vou falar Eu para sei, ele. ele falou, só tem a do Cupola. Eu falei, a gente põe essa mesmo. Não, mas assim, para mostrar os prints dele, porque o que ele faz? Ele fala assim, que todo dia tem recebido 150 novos. O trabalho dele é fantástico. Eu vi um corretor que faz isso nos Estados Unidos, ele já vendeu mais de 300 casas só com Facebook e Instagram. Isso. E é isso, é dele essa dica aqui, diversificar canal. E ele tem, e o Cleverson é um cara que tem um nível de conhecimento técnico? Não. Mas ele tem uma presença como corretor, um carisma absurdo, e usa Ele isso tem a favor carisma. dele, né? Então, nem vou ficar muito nisso aqui, aproveitem o Cleverson amanhã e ele vai falar pra caramba, você vai ver. Ah, ele é bom. Aí, outra coisa que essas empresas têm feito, cara, e é o que você está fazendo agora, que é cuidar da equipe. Ninguém tem saído dessas abandonando a equipe e remando sozinho. Mas o que eu acho bastante interessante, Adriano, é o quanto as startups, né, a mentalidade de startup está ajudando essas empresas, né? Uma das coisas que as pessoas têm feito é a daily, que é aquela reunião diária. Pô, faço de manhã, isso reúne a equipe, motivo, faço pequenos grupos, não faço uma reunião longa, mas mantenho as pessoas também sempre informadas. Isso tem dado muito resultado, que é algo que as startups fazem, né? Eu acho isso muito bacana. Então, eu diria que um legado que vai ficar para as empresas do mercado imobiliário são esses métodos ágeis que as startups trazem. Então, ter a mentalidade de startup, fazer mais com menos, isso é bem bacana. Então, cuidar da equipe é uma das coisas que as pessoas têm feito. Eu vou te dizer o que eu faço, uma coisa que eu tenho feito e que essa coisa que você falou, né, do corretor amigo, eu achei o máximo. Eu sou mais velho da equipe de marketing lá do Zap. É a molecada, você conhece bem, de 25, 30 anos. Eu ligo todo dia para um. Todo dia. Legal. Todo dia. Sabe? Sem falar de trabalho. Só para conversar. Eu acho que isso é fundamental e a gente tem visto isso as pessoas fazerem. O cuidado de próximo, lembrar disso, sabe? Tem a música dos Titãs, que fala, né, o epitáfio. Eu acho que esse momento lembra muito aquela música dos Titãs. Devia ter amado mais, sabe? Ninguém É fala verdade. nesse momento assim, puta, devia ter vendido mais em fevereiro, devia ter vendido mais em janeiro. Não, as pessoas estão falando muito disso. Vamos cuidar mais de pessoas. E isso é legal. A gente acaba entrando tudo no mesmo barco, né? O nono ponto, cara, eu diria para vocês assim, ó. Eu falei com você algumas vezes e aí eu te respondi no final do dia. WhatsApp. Tentem se comunicar menos no WhatsApp. A gente usa muito a comunicação escrita e a comunicação escrita, ela é muito perigosa porque ela não passa emoção. Então, a comunicação não violenta, eu vou até pegar, trouxe até o livro para mostrar para vocês, é uma situação que a gente vai precisar aprender, é uma consciência, é um nível que a gente vai precisar aprender para fazer. Eu não sei se vocês trabalham com locação,
Mas quem trabalha com locação, Trabalha locação, a nossa locação é quase 100% digital, já era antes. Mas é assim, a inadimplência, a negociação, tudo isso vai precisar ser feito ao longo de muito tempo, né? Eu indico para as pessoas, tentem não negociar via WhatsApp, tentem marcar uma reunião, aproveita esses espaços, igual a gente fez aqui o GoToMeeting, o Zoom, os ambientes, tentem espaços onde você fale, onde você se comunique pela voz. O ser humano ele se comunica muito mais, ele consegue entender e assimilar a voz e a imagem. Já pela escrita, ele não consegue. Ele entende, por exemplo, se eu mandar uma mensagem para vocês escrita, vocês podem interpretar que eu fui mal educado e por aí vai. Então, tentem humanizar ao máximo a conversa, e a comunicação violenta é uma capacidade que nós precisamos criar. Uma solução que eu achei muito interessante de algumas empresas que elas têm feito é, elas criam uma sala nos ambientes online. Você deve ter uma área de marketing da SH. O Cúpula faz pra gente, né? Cupola faz pra gente. Ah, faz? Não, mas aquela sala fica aberta, não sei se é assim. A sala fica aberta. Aí, ao longo do dia, eu paro naquela sala ali para conversar, vai ter sempre alguém. Esses ambientes de descompressão. Legal isso aí, boa ideia, hein? Você deixaria a sala aberta. Deixa a sala aberta o tempo todo. O meu meeting aqui até aberto. Isso. Não a sala por hora, o meeting aberto. Exatamente. Então, por exemplo, divulga nas mídias sociais, o cliente entra a qualquer hora. E aí você deixa ali. Para quem está trabalhando sozinho, as pessoas que trabalham sozinhas, tem empresa, por exemplo, no nosso caso lá no Zap, que a gente tem escritório no Brasil inteiro. Aí tem lá o escritório do Ceará. Você entra a qualquer momento lá. Sempre tem alguém para conversar. E isso é algo que é criar ambientes, né? Isso que é algo que eu acho bem bacana também. E, assim, ter essa ciência, né? De que nós não voltaremos para março, dia 10 de março. Nós voltaremos para uma nova situação, que nós sairemos dela, mas que nós não vamos voltar para um período. É o novo normal, né? A gente vai ouvir muito disso, né? O novo normal, e nós vamos precisar ter força para sair disso. E aí, Adriano, para finalizar, eu vou falar sobre capacitação. Nós temos feito muitas ações, o mercado, quem tem conteúdo, tem feito muita coisa para capacitação, né? Mas eu diria assim, para buscar situações de capacitação que vão além do mercado imobiliário. Esse novo normal, esse novo mundo que a gente vai encontrar, vai exigir muito mais da gente. Ele vai exigir que a gente tenha uma capacidade de diálogo, um repertório muito maior. Então, ouvir conteúdos que não sejam ligados à notícia que a gente ouve todo dia e que parece uma coisa forçada para uma situação que eu não sei qual é, ou buscar novas formas de aprender. E aí, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho me informado só por canais determinados, tiro a minha conclusão e tento não ver telejornal, por exemplo. Acho que essa é a melhor dica que pode. Eu acho que a melhor dica para ser compartilhada é essa. Você vê telejornal, você já está fazendo o seu enterro, né? Prepara o enterro já. Eu leio muito. Cortou o teu som, Denis. Voltou? Voltou. Se puder voltar o que você falou um pouquinho atrás, que cortou. Tá. É assim, quando eu conversei com as pessoas, eu sempre falo assim, e o que você faz para se capacitar? Cara, por mais importante que seja a capacitação, pouca gente falou para mim assim, eu pego um livro para aprender sobre a importância do nível baixo da Selic. Eu peguei um livro para entender quais os resultados qual o impacto do financiamento imobiliário daqui para frente. Isso vai chegar para a gente. Mas as pessoas querem ter mais repertório. E eu achei muito interessante, eu anotei que apareceram várias vezes 3 coisas que eu achei muito bacana. Uma delas é a meditação. E a meditação não como
não como uma prática religiosa, mas como um momento para você dedicar para você mesmo. As pessoas têm procurado isso, meditar, porque a ansiedade aumentou muito. E aí, agora eu vou começar alguns livros aqui, deixa eu pegar um aqui. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre indico os livros do Yuval Harari. Yuval Harari é o professor da... Oi? Cortou. Vamos lá. Yuval Harari escreveu, entre os livros que ele escreveu, 21 lições para o século XXI. E é muito interessante que a 21ª lição que ele dá é meditação. Mas não com viés, por exemplo, nem filosófico e nem religioso, mas como as pessoas deverão cuidar delas mesmas. Então, se der para vocês verem, ó, meditação. Apenas observe. É bem interessante. Vou usar um gancho aí, Denis, que a gente estava preparando para inaugurar agora no começo do ano. Quase todos os livros que você indica, a gente comprou. Ah, que legal. Eu queria deixar aberto para o pessoal que quem tiver interesse, a gente vai publicar aqui nos grupos a lista dos livros que a gente tem disponível. E o corretor que quiser ler esse livro, a gente manda na casa do corretor para ele fazer a leitura. Ele fica mais puro, o ouro fica mais valioso, ele brilha mais. É isso que você tem que ser. Ouro. Olha aí, eu sou... Bloqueia o seu... Eu não estou como apresentador. Consegue bloquear o... Sou... Foi. Então, Denis, vocês estão ouvindo? Está ouvindo, Denis? Oh. Então, eu queria deixar aberto para todo mundo a gente mandar a lista dos livros que a gente ia inaugurar em nossa biblioteca na Agência de Perdizes. E quem tiver interesse em algum livro, a gente envia para casa do corretor. Legal. Chegou minha assistente aqui agora. Olha que beleza trabalhar em casa. Tá bom, então só esse adendo aí pro pessoal. Muito bom. É palha ou é ouro? Olha, aí o segundo ponto que eu acho interessante de indicação das pessoas é o escotismo. E aí isso eu aprendi com uns corretores lá de Maceió, que ele disse o seguinte: o princípio do escotismo é fazer mais com o mínimo, e eu achei isso muito legal. Eu não fui escoteiro, mas me deu uma vontade muito grande de ter aprendido um pouco mais sobre isso. E outra coisa que é também muito interessante, que surgiu, né, nesses fóruns que eu converso, as pessoas citando o estoicismo, que é uma corrente filosófica greco-romana que ensina muito sobre resiliência. Sêneca, que é o principal filósofo do estoicismo, ele conversou, ele era amigo de Paulo, né, do Paulo de Tarso, que fez as viagens e escreveu as cartas que propagou o cristianismo na Europa e na Ásia Menor. Então, o estoicismo, algumas pessoas têm dito, e eu acho que é bem bacana realmente, porque o estoicismo ele diz o seguinte: viva um dia de cada vez. Não adianta você ter a ansiedade pelo dia que você vai viver amanhã. Faça o seu melhor hoje. Então, são 3 pontos que eu acho bastante interessante de ajuda nesse momento, que é a meditação, o escotismo e o estoicismo. E aí, ó, eu já peguei um livro a mais que foi o 21 lições. Na verdade, os livros que eu ia mostrar para vocês são esses aqui, que e não está aqui, A Comunicação Não Violenta. Não está aqui sim. Perdão. Eu acho que esse livro, a Cúpula, vocês são agenciados pela Cúpula? É a nossa agência, A Cúpula tem a pessoa que mais entende de comunicação não violenta no mercado imobiliário. Quando eu chegar de agora para o seu nome. Sou eu que faço esse barulho? Assim diz o Senhor. Não, é o Edinaldo, acho que é o Edinaldo aqui. Peraí. Bloqueei. Tá.
se vocês tiverem a oportunidade, nesses fóruns, convidar a Denise... Como que é o nome dela? Denise Vieira, trabalha na Cúpula. Tá. Ela é uma das maiores especialistas em comunicação não violenta para o mercado imobiliário. Talvez a maior especialista. Denise Vieira. Denise Vieira, ela trabalha lá na Cúpula com o Rodrigo. Tá. Ela indica esse livro e eu acho que esse livro vai ser muito, muito usado nesses momentos agora. E assim, cara, lá no Zap a gente está com uma equipe de marketing inteira trabalhando em home office, toda hora dá algum problema, toda hora dá uma dificuldade de comunicação. E o que esse livro propõe? Ele propõe que a gente exercícios de conversas e diálogos a partir do ponto de vista do outro. Isso eu acho bastante interessante. Então, eu acho que é um livro que vale a pena você ter aí na biblioteca de vocês, tá? E outra Pode coisa indicar que todos que você tem aí, viu, Denis? ele propõe exatamente as técnicas de aprimoramento para pessoas e profissionais. Pega no pé do Rodrigo lá, pede para a Denise falar, ela vai falar com todo carinho para vocês. Fechado. O outro livro que eu deixo para vocês, que eu acho que vai ser um livro que vai ajudar muito, não só empresas, mas profissionais, que é esse aqui, ó, Organizações Exponenciais. Essa reunião é para você. Organizações Exponenciais, por que ele é tão interessante? Um dos passos que eu coloquei aqui para vocês é sobre a cultura de startup, sobre a velocidade de recriação, de recriar os seus processos e tal. E ele diz o seguinte, que até então a gente fez empresas como? Faço a empresa, crio um passo, avanço o próximo ano de acordo com o capital de giro, e aí a gente vai crescendo numa escadinha. Ele propõe o crescimento das empresas segundo a vertiginosa crescimento das startups, em formato quase que de 90 graus ano a ano. E eu acho que esse livro vai entrar muito em voga também. Tá? Então, Organizações Exponenciais. E o quarto livro, eu não tenho ele em formato... Eu não gosto de Kindle, mas eu tenho ele só no Kindle. Que é um livro que caiu na minha cabeça e que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, que eu comecei a ler ele no Kindle, mas é o livro A Lógica do Cisne Negro. O que é o cisne negro, segundo esse autor? A Lógica do Cisne Negro diz o seguinte, até então a gente só acreditava que existiam cisnes brancos, até pouco tempo. Mas quando a Austrália foi descoberta, descobriram, né, uma espécie rara de cisne, que é o cisne negro. E essa expressão ficou famosa para falar de momentos em que a gente não esperava. Então, por exemplo, o 11 de setembro é um cisne negro. A gente não esperava que ele fosse acontecer, ele aconteceu. E aí, esse livro ele ensina como conviver com algo inesperado. E as pessoas têm falado muito desse livro, então eu estou lendo, estou gostando. E o que a gente está vivendo nesse momento é justamente isso, né? A gente tinha noção, quando surgiu lá, eu brinco sempre, puxa vida, eu estava lá no começo de dezembro, no cruzeiro do Conecta Imob, fazendo, né, palestra no mar, e naquele momento um chinês comia um pangolim, e aí surgia o coronavírus, né? E aí, desde dezembro que a gente sabe que ia acontecer algo, mas a gente tende a não aceitar, né? A gente não prepara, não vai, acontece com os outros, não conosco, né? E esse livro tá me ajudando bastante também, tá? Então é isso, Adriano. Eu não passei aí para vocês assim 10, montei ontem à noite 10 insights de profissionais do mercado imobiliário, 10 coisas que eu acho que são interessantes e válidas. E aí eu posso ficar um tempo aí para pergunta para vocês. Eu vi que a Brunella fez uma pergunta. Primeiro eu quero te agradecer demais e depois te pedir duas coisas. O teu catálogo de livros inteiro para a gente enriquecer ainda mais a biblioteca. E depois você mandar esse material para a gente disponibilizar para o pessoal que não conseguiu assistir e também pedir tua autorização para a gente colocar no nosso canal do YouTube, porque a gente gravou. Tá, não, tá bom. Tá, e a gente disponibiliza para o pessoal aí. Como eu te falei, é um material que eu estou fazendo, eu fiz ontem, né? A gente conversou semana passada e eu estou produzindo
conteúdo igual um maluco. Eu dou todo o suporte para o Lucas lá no material que ele faz, ajudo o nosso, participo, né, dos conteúdos do Connect e faço conteúdo também, né? Então, assim, mas eu acho que isso ajuda todo mundo, sabe? A gente está no momento de que tem que compartilhar boas práticas e informações. É o que eu tenho feito, é o que eu tenho buscado nos fóruns que eu participo. Não, e vocês, pessoal do Zap, assim, tá fazendo um papel fundamental nisso aí. Realmente, eu digo que a gente cresceu muito depois do primeiro Conecta que eu fui, porque é impressionante. O Conecta é uma coisa que quem nunca foi, já acho que já tem uns 3 que eu fui o primeiro, é impressionante. Você sai de lá com outra cabeça, você sai. É muito enriquecedor. Ano passado a gente teve a felicidade de levar quase todos os gerentes e alguns corretores também. A gente fez um time bem legal e foi uma galera, e assim, é realmente divisor de águas. O Conecta é muito bacana. Quem quiser fazer uma pergunta ou usar o chat, aí agora a gente tem mais uns minutinhos com o Denis, quem quiser fazer uma pergunta, ou o próprio abrir o microfone aí e fazer diretamente a pergunta. Agora é a hora, gente. A Brunella Sampaio perguntou se a live do Lucas e do Peixoto estará disponível no Todos por Todos. Ela está lá no canal do Conecta e a gente vai transformá-la em podcast. Na verdade, tudo que o Lucas tem produzido a gente vai transformar em podcast, fiquei sabendo hoje, novidade. E foi muito boa, eu participei da live, foi muito legal. O Peixoto é muito 10, né, cara? Conheci ele no Secom, ele é muito gente boa e entende demais. Sim. Peixoto é o CEO da Remax, quem não conhece, né, da franquia, né? Aham. O livro dele é muito bom também. O livro dele a gente tem. Eu passei a primeira que pegou o livro, foi a Brunella, né, Brunella? O livro dele está comigo, já li, posso compartilhar. Está com autógrafo, né? Você leu já o livro dele, né? Agora posso compartilhar, quem quiser ler. É muito bom o livro dele. A Brunella é a Brunella que trabalhou na Lopes, na época que eu trabalhava lá? Não, a Márcia. Não, porque tinha uma Brunella também na minha época lá com a Márcia. Não, eu não trabalho lá. Né, Brunella? Não. Brunella é a nossa gerente em Perdiz, uma das gerentes. Outra é a Brunella Levati. Márcia ou Brunella? Brunella, faz a pergunta para o Denis aí. Me pegou de calça. Não, então, eu acho que assim, uma das perguntas que eu queria fazer, ele falou um pouco no começo da nossa live, mas talvez dar uma reforçada nisso. O que eu tenho sentido bastante é que a questão de redes sociais, Instagram, LinkedIn, nessa fase da pandemia, tem dado mais resultado. Tanto para a gente como gestor que quer atrair corretores bons e novos, como para a questão de clientes. Então, assim, o que aconselha, o que a gente pode fazer além de falar sobre boas ações, enfim, como atrair tanto o cliente e atrair pessoas boas para trabalhar com a gente. Bom, a pergunta tem 2 partes aí, né? Primeiro, para o que fazer nas redes sociais, certo? Essa pergunta é feita quase que todo live que a gente produz, e eu vou te dizer que a melhor resposta que eu peguei foi a do Rafael Terra, que falou, né, do princípio de Pareto. E aí agora eu vou pegar outro livro aqui do lado. É esse aqui, ó. A Única Coisa. Esse livro é interessante porque, por vários motivos. Um deles, ele que é escrito por um dono de imobiliária, que é o Wilson. Oi. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ele tem uns gráficos bem legais, assim. Ver se eu consigo mostrar. Ele tem uns gráficos bem legais sobre como que você tem que se posicionar. Mas aí ele tem um que vale muito a pena. A Única Coisa é o nome desse livro aqui. Ouviu? Aqui. Tu consegue ver? Aqui, ó.
Então, aqui tem um gráfico que mostra o princípio de Pareto. Então, o que você vai fazer? 20% das suas postagens, você faz 10, 2 vai ser sobre os imóveis que você vende, negocia, comercializa. E 80% vai ser sobre outros conteúdos. Lembra que eu falei lá? Ter bastante repertório para conversar, para falar. É isso. E eu acho que isso vale muito a pena nesse momento. Sabe? Ter repertório e saber o que você vai falar para que as pessoas não entendam que você está empurrando algo. Você já viu alguma comercial da Coca-Cola nos últimos dias? Não viu, né? Eles cortaram totalmente. No entanto, as pessoas continuam consumindo Coca-Cola. E por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que é algo assim, pô, não faz sentido fazer uma propaganda do tipo estamos juntos, esse tipo de coisa. Mas o posicionamento que outras empresas têm tido, como por exemplo, exemplar no meu ponto de vista, Magazine Luiza. Tem publicidade do Magazine Luiza na TV, nos outros canais, na internet. Mas e abrir um canal para pequenos vendedores autônomos. Ela vai sair muito mais forte do que entrou depois daqui. É isso. Aí ela sai, assim, ela consegue fazer negócio e está se posicionando e liderando os empresários brasileiros com movimento para não demissão e etc. Então, Brunella, para não fugir da sua resposta, da sua pergunta, procurar não só equilibrar o que você faz, mas também o tom, sabe? Ficar o tempo todo de você vai amar morar aqui. Troca o você vai amar morar aqui por sonhe com esse local, sabe? Talvez porque a gente está vendo que as pessoas querem ver. Então, tenta mudar esse tom, exercitar. Quando a gente... Eu acho que no mercado imobiliário, quem trabalha muito bem isso aí, a gente teve a felicidade de conhecer eles no ano passado, eu fui mais uns 8, 10 gerentes e corretores, é o Matheus lá da Infinity, né? É fantástico. A gente falou na nossa apresentação esse ano sobre o case deles. O trabalho dele é focado em se bobear 90% do conteúdo, que não tem nada a ver com venda do produto e muito menos a venda do imóvel em si. Eu acho que é um exemplo no nosso mercado, né? Eu acho que ele faz isso até demais, para falar a verdade. Ele vai fazer 95,5, né? Não, eu acho que ele faz assim... Acho que eu nunca vi venda de imóvel 100%. Não, eu falo para ele, cara, você não é uma ONG, você precisa... As pessoas não vão se ofender se você ofertar imóvel, mas não oferta. Eu acho que ele venderia mais. Eu estou acompanhando, começou a aparecer um ou outro, mas é muito pouco. Mas é legal, assim, como conteúdo, é fantástico que eles fazem conteúdo, né? E no mercado mesmo, mas tem que vender, né, Denis? Sim, sim. Bom, o Márcio pergunta aqui, ó, que ele não consegue visualizar o aplicativo TikTok como ferramenta de trabalho. Vejo que é um aplicativo de vídeo totalmente de lazer. Não seria muito invasível da nossa parte incluir um vídeo de trabalho nesse aplicativo? Eu acho que sim. A minha resposta é acho que sim, mas eu acho que você tem que diversificar. Você precisa diversificar. Deixa eu só abrir o portão que meu filho chegou um instante. Vai lá. Adriano, qual é o nome do livro, o último que ele passou agora? A única coisa. Beleza, obrigada. Faz uma pergunta, Carol. Relações Públicas saiu, caramba, ele que faz essa parte. Cadê o Relações? Maravilhoso. Caiu a conexão. Mas eu gostei bastante das dicas que ele deu e visualizei muitas ações que nós fazemos. Já muita muito coisa bom que mesmo, conteúdaço. Muito bom. Legal. Gostei bastante. Isso aí, gente. Vamos esperar ele chegar aqui. Raul, Denis, começa a ver novas metodologias de contato com clientes, usando tecnologias como esta reunião, usar mais vídeos. Quais as alterações que você acha que podem acontecer no contato com o cliente? Boa pergunta, Raul. Vamos esperar ele chegar para a gente fazer essa pergunta aqui. Desculpa, Adriano. Pessoal, Imagina, Denis. Estamos sozinho em casa, meu filho chegou, eu precisei abrir o portão para ele. Tem problema. Nosso home office é isso. Pergunta sobre o TikTok, é isso? A do TikTok foi. Agora o Raul pergunta assim, Denis, começa a ver nossas novas metodologias de contato com o cliente,
usando tecnologias como essa reunião. Como Alô? essa da reunião, usar mais vídeos. Quais as alterações que você acha que podem acontecer no contato com o cliente? Adriana, Posterior não estou te Covid-19. Não? Está ouvindo ou não? Agora sim. O Raul fez uma pergunta no chat. Ele perguntou o que você acha de que pode ter de alterações no contato com o cliente agora após Covid-19. Cara, é assim, eu acho que a gente vai voltar a fazer visitas presenciais. Não tem como dizer que não. Mas a gente vai quase que para fechar negócio. Eu acho que a gente vai se acostumar com essa coisa de fazer a reunião à distância. Eu acho que as equipes de atendimento, elas vão começar a procurar esse tipo de contato, sabe? Antes de ir para uma visita que vai gerar atendimento presencial ou às vezes uma visita que não vai acontecer. Então eu penso que a gente vai se especializar muito nisso, assim como a gente vai se especializar muito na parte de documentação online. Na quarta-feira, inclusive, eu vou falar com um tabelião sobre esse assunto. E aí, para a pergunta do Márcio sobre o TikTok, eu também não acho legal, assim, mas quem tem usado tem conseguido, com isso, aumentar a sua visibilidade de canais relevantes. Pergunta isso para o Cleverson amanhã. Que é a mesma coisa que aconteceu com o YouTube para a gente. Era o único canal que a empresa ainda não estava na parte digital, né? E você vê que hoje você faz pesquisa procurando imóvel na região que a gente está aqui e aparece primeiro os nossos vídeos antes do Google Pago. É impressionante. É você fechar todos os canais mesmo, né? Um complementa o outro. E é o que eu digo sempre, a internet é democrática. Às vezes tem gente que não está colocando dinheiro nenhum e está fazendo mais negócio que quem paga. E você tem que ir um pouco para cada canal, não tem jeito, é diversificar. Mas pergunta essa coisa do TikTok pro Cleverson, porque ele fala muito disso. Ele me manda toda hora. Tô com tantos novos contatos aqui, ó. Só que acontece, como esses caras interagem com ele, aí o Instagram dele fica muito... O algoritmo do Instagram entende que ele é um perfil relevante. Aí ele ganha visibilidade lá. Aí o TikTok aumentou a relevância dele no Instagram de trabalho. É isso aí. Exatamente. Fechado. Ó, o João falou aqui, ó. Acredito que as lives vieram para ficar e mudar os nossos hábitos. Eu vou te falar, João. Eu tenho certeza disso. Nós não fazíamos esse tipo de conteúdo no Conecta, não sei por que a gente não fazia. Mesma coisa da lógica do Cisne Negro. Sei lá por quê. Estava ali e a gente não usava. Agora a gente usa e o resultado é maravilhoso. Maravilhoso. Você faz um artigo, passa horas aqui fazendo um artigo. Aí 20 pessoas leem. Aí você faz uma live. 200 assistem primeiro. 1000 e poucas chegam a ver ao longo de um dia. Aí daqui a pouco você começa a receber print. Olha aqui que legal que eu estou fazendo na minha imobiliária. Então, assim, no nosso caso, não veio para ficar. E eu acho que para as imobiliárias, sabendo usar também vai ser algo muito legal. Denis, você acha que futuramente a gente vai conseguir suprimir a visita física por um aplicativo online de apresentação do imóvel? Boa pergunta, hein? Não, e eu não pipoco dessa. Sabe por quê? Eu acho que a compra do imóvel, diferente de qualquer outra coisa que você compra na internet, minha mulher, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul e a minha mulher recebeu aqui hoje uma roupa que ela comprou na Dafit. A compra de quase qualquer outra coisa, ela é a partir do que você vê e alguma experiência que você tem. Mas a compra de imóvel, ela é sensorial. Você até pode visitar um imóvel decorado, mas, por exemplo, num prédio, a vista vai permitir que aquele imóvel seja único. Então, por mais que se permita possibilidades, é muito difícil trocar. Você trocaria? Eu não. Mas eu penso que a gente vai ter cada vez mais ferramentas que possibilitem um atendimento antes dessa visita determinante.
Eu penso nisso, acredito nisso plenamente. Por exemplo, se eu compro o carro, eu já estou no terceiro carro da Renault. Eu tinha um Sandero, comprei uma Duster e comprei o outro que eu esqueci o nome. O último eu comprei pela internet. Mas eu provavelmente não compraria 3 Cirelas pela internet. Eu poderia confiar na empresa, mas aquela última vista, eu ia querer ver. Hein? E acho que as pessoas, no final das contas, são assim. Eu acho que até para investimento, lançamento, pode até antecipar um pouco a compra no online e tudo. Agora, para moradia, eu também não acredito nisso, mas nunca. Nem curto, nem médio prazo. É muito difícil você falar, vou morar num lugar e não ter conhecido o próprio imóvel. Eu acho que não tem. Ela vai ajudar muito a visita, o tour virtual, os vídeos. Pode ser o que for, mas muito difícil comprar. Eu já vi uma vez acontecer uma venda desse jeito antes de crise, mas porque o pai comprou para o filho, porque era para ontem tinha que ser a compra. Sim. Agora, compra normal para a pessoa morar, também estou contigo aí. Também não fugi essa pergunta. O que eu acho que é igual quando alguém pergunta se vai acabar ou não o corretor de imóveis. Eu respondo com a pergunta: você abastece seu carro? O Brasil, por exemplo, tem uma lei que protege o frentista. A gente não tem uma lei que protege o corretor de imóveis, mas ele é uma profissão regulamentada. E ela é necessária, não quando o corretor de imóveis ele é necessário não quando a gente digitaliza o processo, mas ele é necessário quando a gente humaniza o processo. É verdade. Então Aí não tem robô que faz, né, Denis? Não, eu acredito que haverá robôs, né, pequenas ferramentas que ajudam o processo. Talvez a locação possa possibilitar, mas é muito difícil você não acreditar num algo que não tenha o humano no meio. Até por proteção. Vai chegar um momento que a gente vai começar a falar, não, eu quero um ser humano no processo. Vai ser o inverso, né? Vai ser ao contrário. É isso aí. Adriano, tem uma pergunta. Manda, Bruno. Denis, tem algum projeto do Zap para inserir dentro da plataforma dos portais algum tipo de filtro ou cadastro dos proprietários para incluir permuta na negociação? Um exemplo, as imobiliárias mandam os anúncios que ele tem um determinado perfil de permuta, o cliente coloca o que ele tem para permutar e sairia um resultado dentro disso. Existe algum estudo de vocês para implantar isso? Eu não sei, de verdade. Muita coisa de produto eu não tenho informação. O Zap hoje é uma empresa que tem quase 900 pessoas. E aí, quando eu sei de algo, é porque já está em fase final. Tá? Agora é assim, eu sei que já teve permuta quando era Viva Real. E não foi algo que caminhou. Agora, o Adriano tem muito contato com o Alex, que é o gerente comercial. Acho que se ele, Alex, né? troca uma ideia com ele, ele vai te dizer se isso está nos próximos roadmaps, assim, tá? E aí já vamos colocar como ideia, Bruno. Já vamos colocar como ideia pro Alex. Viu, Bruno? Só para você entender, fiquei 3 anos aqui no mercado de loteamento e eu fiquei apaixonado pelo mercado de loteamento e condomínio. Eu vou toda vez e fico enchendo o saco por causa disso, de terreno e loteamento. Cara, para de pensar que só tem apartamento e casa, São Paulo e Belo Horizonte, Curitiba. O interior é loteamento, condomínio. E não tem nada ainda. Vamos fazer tem anúncio para loteamento, verdade, hein? Cara, ele tem, mas ele fica na mesma fileira que todos os outros, sabe? Então não é um produto especial. É isso. É uma boa ideia criar um produto para loteamento mesmo, para terreno. Mas leva essa ideia aí pro Alex. A empresa está sempre mexendo, cara. Está sempre inovando, sempre buscando coisa nova. Então pode ser uma dessas aí. Eu imagino que eles não correram para antecipar agora esse negócio do tour virtual, do vídeo, né? Que estava meio pronto, mas o que tiveram que correr agora, né, para subir, para liberar, porque agora virou fundamental mesmo ter o tour virtual.
O que eu acho bacana também é quanto às vezes as tecnologias elas são revisitadas, né? Há 3 anos, 4 anos, você via um tour virtual, eu olhava o tour virtual e eu xingava, eu falava, cara, isso aqui não é uma experiência legal. Hoje melhorou muito. Melhorou, mas eu xingo até hoje. Eu não sou um cliente de tour, mas tudo bem. É, Tomara que a gente tenha muito cliente de tour para fazer, mas maravilha. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. Não, é só uma por pessoa, Brunella. Já deu, o Denis já deu horário, o Denis tem que jantar agora. Manda. Tá mudo, Eu tá queria, mudo, vai. eu queria entender sua opinião, Denis, assim, que muitos corretores têm me questionado. A questão do vídeo, será que muitas vezes, dependendo do imóvel, não pode atrapalhar a venda do que auxiliar? Por exemplo, é muito bacana se fazer um tour virtual no imóvel reformado, super bonito, o cliente vai se sentir motivado a visitar. E se é um imóvel para reforma, um imóvel que não está tão legal? Isso, assim, a sensação de estar no imóvel, às vezes você pode ver a possibilidade, posso reformar aqui, se eu fizer assim vai ficar bom, mas no tour não pode espantar esse tipo de imóvel, o cliente avisar, não, é ruim, não vou nem ver. Eu acho que tem os dois lados. Você vai perder alguns clientes e vai ganhar outros, principalmente em vídeo. Eu não conheço nenhum corretor que trabalha com vídeo que se arrepende. Não conheço. Ao contrário. O cara sempre está falando, pô, vou produzir mais. Porque o benefício da pessoa ver aquele vídeo e querer outro imóvel é muito grande, é muito comum, é o que mais escuto. A pessoa vê um imóvel de alto padrão e fala assim, porra, esse aqui é demais, quero esse, quero outro. Puxa, esse ou então aqui... não perder tempo, né? Assim, nem vou visitar, porque... Então, assim, o Cleverson, vou pegar de novo o Cleverson e vou dar um monte de insumo para vocês arrancar o couro dele amanhã. Ele tem um vídeo de uma fazenda que é a coisa mais linda. Eu já vi o vídeo, lindo mesmo. Vídeo Ele maravilhoso. Ele não vendeu produção a fazenda, cinematográfica, né? mas ele vendeu um monte de imóvel por causa daquele vídeo. Entendeu? Então é assim, você vai vender aquele imóvel, mas você vai captar outros também. Eu acho que o vídeo nesse momento é o grande legado da crise do Covid. A gente viveu falando de vídeo, de tendência de vídeo, de tendência de vídeo. Eu vou mandar para o Adriano, para ele mandar para vocês aí, um vídeo de um cara que faz vídeo bem, mas ele fez um vídeo assim, cheio de recurso, sabe? Para ele se posicionando. Vou mandar, vocês vão, que vídeo legal, cara. E ele copia o Cleverson, que copia o cara dos Estados Unidos, sabe? Não tem muito jeito certo de fazer. O certo é fazer. Aí você vai melhorando com o tempo, né? Isso que é legal do vídeo, das mídias sociais. Você começa e vai desenvolvendo melhor, né? Vai pegando uma ideia aqui, uma ideia ali. É o que você falou, o importante é fazer mesmo. E dar um pontapé, né? Começar de algum jeito. É isso. Isso aí, bom, Denis. Obrigado Posso pela fazer conversa. uma pergunta? Tem mais pergunta, olha aí, ó. Manda aí. Você não pode, Matheus. Fazer uma pergunta. Tô aqui só de olho, hein, Denis? Parabéns, muito ricas as informações que você está passando. Veio vários insights aqui. E eu queria saber sua opinião sobre um post que a Casa Mineira fez no dia 24 de março, incentivando a visita virtual. Então, não sei se você chegou a ver esse post, eles postaram. Então, eles postaram falando sobre a visita virtual, no qual você chama o corretor e ele faz uma chamada de vídeo com você no WhatsApp dentro do imóvel. Então, o que você acha disso? Você acha que foi uma boa ideia da Casa Mineira, uma boa sacada? Cara, eu tô até procurando aqui, mas eu sei, visita virtual, né? Aqui. Eu acho que eles pegaram essa ideia de uma outra imobiliária de lá, que é não vou lembrar o nome deles agora, mas é uma outra imobiliária de Minas. Eu acho a ideia muito boa. Como é boa a ideia do corretor amigo. Sabe?
Se você criar possibilidades, é o que conta. O que não dá, como é, Matheus, né? Isso. Matheus, o que não dá é o que acontece em muitos casos. As pessoas, muitas empresas imobiliárias, entenderam que a quarentena levaria 15 dias. Deram férias, esperaram para voltar. Essas empresas estão com um problema sério, elas não estão conseguindo pegar no tranco. E quem está correndo, se esforçando, buscando soluções, como a Casa Mineira, como vocês, como outros que a gente citou, estão. Difícil, como está difícil para todo mundo, mas está. Então, o que eu acho que vale é situações como essa. É assim, talvez possa ser ruim o corretor estar sendo exposto, mas ele está sozinho. Precisa ver se o condomínio permite também, mas eu acho que soluções, buscar soluções, tá tudo certo, cara. É o que a gente precisa fazer. Porque assim, deve ter sido muito difícil para a Casa Mineira, porque eu conheci eles em janeiro passado. Lá eles não desmarcam visita nem se o dono cancelar a visita, porque eles acreditam mesmo que a venda, para ser feita, ele tem que forçar a visita. O canal mais importante é fazer a visita mesmo. Mas é isso aí, eu acho que tem que se reinventar e descobrir novas maneiras, né, de não parar e seguir. Sim. E o Denis, só uma outra pergunta rápida. Você acha que agora com essa epidemia, com tudo que vem acontecendo, os corretores, eles vão acabar não tendo pra onde escapar, certo? Eles não vão conseguir correr do digital. Porque o que eu vejo, muitos corretores, eles têm medo, ou eles não têm habilidade suficiente para se lançar no digital. Então, você acha que agora, em frente a essa epidemia, os corretores eles vão começar a investir no Instagram, vão começar a investir no Facebook, vão começar a investir em marketing pessoal e digital? Você acha que isso vai ser o ano que vai crescer muito isso em 2020? Eu penso que sim. Eu vou te dar um exemplo de uma imobiliária aqui na minha cidade que ela colocou, vou mandar para o Adriano também para mandar para vocês. Ela colocou em todos os pontos de táxi. Olha que time, hein? Ponto de táxi. Eles colocaram assim: alugar seu imóvel não está fácil. É a maior imobiliária da cidade. Alugar seu imóvel não está fácil, mas a gente está correndo atrás. Quer dizer, ele já está querendo dizer para o cliente que a expectativa com eles não é a melhor. A experiência que ele vai ter é ruim mesmo. E aí, depois disso, você imagina, eles estão fechados, tem alguns dias, você olha para as avaliações deles são ruins, até o dia que chegar uma empresa que coloque os processos em dia, que permitam uma experiência digital. E aí eles vão aos poucos perdendo espaço. Não vai acontecer de uma hora para outra. Agora, a situação de hoje, ela acelera esses processos. Não tem a menor dúvida. Obrigado, Denis. Posso fazer uma pergunta aí, Adriano? Nossa, tem pergunta, hein? Manda. Ô, Denis, antes de qualquer coisa, obrigado pelas lives, pela live e pelo seu tempo também, tá? Pelas informações que foram trocadas aqui. Eu sei que a gente vai ter que se reinventar agora durante esse período, mas qual que seria a sua visão após esse período aí que a gente está passando no mercado imobiliário? Aí eu não consigo te ajudar, cara. Não, assim, eu acho assim, quem acha não tem certeza, né? Mas penso que o mercado imobiliário era protagonista do crescimento brasileiro. Sim. Diferente de outros tempos, não falávamos em bolha. Falávamos de um momento em que as pessoas estavam batendo recordes de venda e preparando para isso. Nós temos, assim como aconteceu em 2008, que o governo cortava a IPI de carro para vender, e o mercado imobiliário saiu na raça, e saiu para o melhor período seguinte, nós temos vários benefícios, taxas de crédito convidativas, bancos querendo dar crédito. Então, aí, eu acho, quem acha não tem certeza, que o mercado imobiliário
será protagonista da retomada do mercado brasileiro, da economia brasileira. Eu acho que temos um cenário favorável para isso. Mas o Ricardo Amorim, que é economista e manja pra caramba, erra bastante. Imagina eu. Certo. Obrigado, viu, pela sua atenção aí, pela resposta. Valeu, querido. Fechado, Adriano? Denis, fechadaço. Muito obrigado, hein? Foi demais. Obrigado aí por enriquecer nossa live. Obrigado às dicas, me envia esse material. Mando. Que bom que você aceitou esse convite aí. Eu acho que o pessoal gostou. Pelas perguntas já viu que bom. Tá de 10-0 aí. Obrigado mesmo, viu? Foi demais. Tá bom. Obrigado Se por eu esqueci essa noite nossa. alguma coisa, me segue lá no Instagram. Acho que eu não coloquei aqui a última página, que é... Pode pôr aqui o teu Instagram, eu vou compartilhar com o pessoal também. Que eu acho que vai faltar conteúdo bom, mas vale a pena seguir, né? Oi? Vai faltar conteúdo bom, mas vale a pena seguir. Não, é assim, a gente posta o tempo todo lá, coisa nova, coisa bacana, livro. Eu sigo você, vou passar para o pessoal aqui. Me manda as dicas dos livros, hein? O livro, eu não gosto do livro digital, porque eu não tá vendo? Ó, o livro físico é o corretor. Você anota. Cara, se eu não anotar, se eu não riscar, é isso. Não é a mesma coisa, né? Não tem graça a leitura. Não é, tá? Se for para ficar no digital, eu gosto de 12 minutos. Ouve um pouquinho sobre o livro, gostou, compra ele. Sabe o que eu faço? Eu pego, baixo um trechinho, né, que é permitido, e aí se o livro me pegar ali... Fechou o teu microfone dele. Não, só para finalizar. Se eu gostar da amostra que o Kindle permite, aí eu vou lá e compro o físico. Esse livro aqui, ó, eu já comprei ele algumas vezes. Porque as pessoas me pedem para ler emprestado e eu não gosto eu dou. Eu vou te dar um. O livro é ruim, não volta, é melhor que presente. Beleza, Denis, pessoal? De novo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, Adriano. Valeu, pessoal. Valeu, um abração. Abraço. Tchau. Tchau.